Glória a Deus por isso. Vocês viram o nosso coral? Estamos tendo a apresentação do coral, mas com um número reduzido em função da pandemia. Mas esse aí é o coral completo e cremos em breve. Deus nos dará a graça de termos não só o coral aqui completo, mas também todos os bancos da igreja sendo ocupados por gente que vem adorar a este Deus poderoso aqui em nossa igreja. Leiamos, portanto, Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. A palavra de Deus assim nos diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. Glória a Deus. Ó Pai, abençoa-nos diante da Tua palavra e da exposição que faremos. Que seja assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A verdadeira oração notável é muito mais do que meras palavras. É muito mais do que palavras específicas, palavras especiais, palavras que produzem ou que se propõem a produzir determinado efeito. Não, nada disso. A oração notável é, na verdade, uma postura. A oração notável é uma motivação, ou ela é motivada pela atitude e pela mentalidade certa. A oração notável é aquela proveniente de um coração de fato sincero e que toca de uma maneira extraordinária o coração de Deus. Algumas marcas de uma oração notável. Em primeiro lugar, notável é a oração de quem compreende a sua insignificância. Se você quer fazer orações notáveis, compreenda, aceite a sua pequenez, a sua fraqueza. Gente, oração não é para os fortes, oração é para os fracos, oração é para os necessitados, oração é para os débeis, oração é para aqueles que veem que em si mesmo não há capacidade ou força. A palavra de Deus diz no Salmo 8, versículos 3 e 4, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quem é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele? É uma oração que o salmista está fazendo, reconhecendo a sua pequenez. Capítulo 130 do livro dos Salmos, ainda, versículos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Veja que uma oração notável é feita por alguém que reconhece a sua limitação, que reconhece a própria insignificância e reconhece que grande é só um, grande é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uma oração notável, ou marcas desta oração notável. Em segundo lugar, notável é a oração de quem reconhece os méritos de Cristo. Veja que não só a sua insignificância, mas que reconhece também os méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a oração pela oração não tem poder algum.
Poder há no nome de quem nós fazemos essa oração. Em nome de quem nós fazemos esta oração. E há um nome que é sobre todo o nome. E este nome é o nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Por isso o autor aos Hebreus escreve no capítulo 10, versos de 19 em diante, dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. E aí ele vai dizer: aproximemo-nos, cheguemo-nos, também vós mesmos, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Observe que a oração notável é aquela que confia nos méritos de Jesus para fazer a sua oração. É interessante que aquele publicano, ele vai ao templo, juntamente com um fariseu, e o fariseu religioso, cheio de orgulho, se ufanando do seu pedigree religioso, ao orar diz: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como aquele fariseu, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo de tudo. Ele sai falando a respeito dos seus méritos, enquanto aquele publicano orava a Deus sem ter coragem sequer de elevar os seus olhos ao céu, mas ele batia no peito e dizia: oh, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, pecador. Meus queridos, a oração notável é aquela que confia não em si, mas confia nos méritos de Jesus, o nosso amado Salvador, e em nome de Jesus faz a sua oração. Por isso Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vos concederei. Terceiro lugar, notável, é a oração de quem entende a necessidade de adorar a Deus. Porque oração não é só um mecanismo, um instrumento de pedir, mas é um instrumento de comunhão, é um instrumento de culto, é um instrumento de adoração. Adoração a Deus pelo seu caráter, pelos seus atributos, pelo seu poder. Deuteronômio capítulo 32, a partir do verso 1 diz: engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto, louvado seja o nome do Senhor. Em Salmo 145, a partir do verso 1, verso de 1 a 3, a palavra de Deus diz: exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. O salmista ora engrandecendo o nome do Senhor. Adore a Deus, comece a sua oração, não se lastimando, não reclamando, não murmurando, mas comece a sua oração engrandecendo o nome do Senhor, o poder do Senhor, louvando ao Senhor pelos feitos poderosos do nosso Deus em sua vida. Adore a Deus, exalte o nome do seu Deus, que é todo-poderoso. Quando alguém, mesmo espremido pela dor, começa a orar, mas começa a orar reconhecendo a beleza da santidade, do poder, da grandeza de Deus, essa oração é, sem dúvida alguma, uma oração notável. Em quarto lugar, notável é a oração de quem louva
os feitos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. É essa oração que se alegra e louva ao Senhor pela obra da criação, mas também pela obra da redenção, da salvação. Observe comigo Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 a 8, depois 10 e 11, a palavra de Deus diz: que belo hino, que belas palavras Paulo escreve: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós nele. No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Oração notável é feita por quem é remido, por quem é lavado pelo sangue de Jesus, quem teve o perdão dos seus pecados e tem a certeza da vida eterna. Jesus disse: Deus não ouve a pecadores. Não há comunhão, não é possível a comunhão de Deus com qualquer ser humano na face da terra, sem que este ser humano tenha Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas quando Jesus é o nosso Salvador, quando nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, a ponte que separava o homem de Deus ganha um pontífice, ganha um mediador, ganha alguém que se coloca entre Deus e o homem, e esse é Jesus, o nosso Salvador. É como se ele pegasse na mão de Deus, pegasse na mão do homem e unisse as duas mãos, dizendo: por mim vocês podem ter comunhão. E por isso Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Isso é uma oração notável, a oração que louva, que se alegra pelos feitos do Senhor na criação, mas sobretudo na sua própria redenção. Quinto lugar notável é a oração de quem agradece pelas dádivas recebidas das mãos de Deus. Uma oração que tem como bojo a gratidão é uma oração notável, porque hoje em dia gratidão é coisa rara, raríssima, não só dos homens, seres humanos para com os seus semelhantes, mas também dos seres humanos para com Deus. O apóstolo Paulo já vaticinava isso, já profetizava isso, dizendo: tendo conhecido a Deus, não lhe deram graças, não lhe deram glória, não agradeceram a Ele. Gratidão pela bondade de Deus em conceder a boa dádiva. Tiago capítulo 1, verso 17, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Hebreus capítulo 13, versículo 15, a palavra de Deus diz: ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. É uma oração notável esta, que reconhece as bênçãos de Deus. Não chegue murmurando não, meu irmão, chegue agradecendo, chegue louvando a Deus, reconheça, ponha a sua memória para funcionar, lembre dos feitos do Senhor, conte as bênçãos, conte-as, quantas são recebidas da divina mão,
uma a uma, dize-as de uma vez, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. E esse Deus que fez é o Deus poderoso que pode fazer e é o Deus poderoso que fará em nome de Jesus. Isso é uma oração notável. Sexto lugar, oração notável é a oração de quem clama por graça diante de pecados específicos. Oração notável é a oração que enxerga os pecados, reconhece os pecados e confessa os seus pecados. A palavra de Deus diz em Mateus 26, verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, verso 12 e 13, o apóstolo Paulo diz, assim, pois, vós assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É a oração de confissão, é a oração que pede graça diante dos pecados. A Bíblia diz que há um pecado que tão de perto nos rodeia, tenazmente nos cerca, e é com oração, é com confissão, é com luta que nós vencemos essas situações pecaminosas da nossa vida. Quanta gente que se aproxima de Deus cheia de direitos, se aproxima de Deus com uma atitude orgulhosa, presunçosa, para clamar a Deus. Não, a Bíblia diz que há um coração contrito, Deus não despreza. Um coração arrependido, Deus não despreza. E o salmista Davi entoou esse cântico a Deus no Salmo 32, verso 1, dizendo, bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele é mais que feliz. É uma oração notável, aquela oração feita por alguém que clama pela graça de Deus sobre a sua vida. Em sétimo lugar, notável é a oração de quem confia a Deus o suprimento das necessidades. É aquele que reconhece que tudo vem de Deus, que tudo é para Deus, o trabalho, o salário, a casa, a família, o suprimento material, o suprimento e o sustento espiritual, tudo isso vem do Senhor. Notável é a oração de quem confia a Deus o suprimento das suas necessidades. Jeremias 32, verso 17, a palavra de Deus diz, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. E em 1 de João, capítulo 5, verso 14 e 15, João diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos de que lhe temos feito. A Hebreus capítulo 4, verso 14, o apóstolo arremata dizendo, acheguemo-nos, pois, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Notável é essa oração que confia a Deus. O que é que te falta, meu querido? Do que é que você sente falta? Do que é que você precisa? Pois Deus é poderoso para suprir a sua necessidade. Por isso o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E aí no verso 7 ele diz, por isso não andem inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação
de graças. Nosso Deus é Jeová Jiré, é o Deus que supre as nossas necessidades, necessidades primárias, necessidades secundárias, necessidades terciárias. O Senhor Deus é um Deus que trabalha, suprindo detalhes que nós precisamos. Veja que a Bíblia não promete que Deus vai suprir os nossos luxos, mas ela garante que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em 8º lugar, notável é a oração de quem cultiva uma vida de intercessão. Ou seja, é uma pessoa generosa e que não ora somente por si, não enxerga somente as suas necessidades e as suas dificuldades, mas notável é a oração de quem lembra dos outros, de quem intercede pelos outros, de quem enxerga as necessidades dos outros e apresenta essas necessidades a Deus. Aliás, esse é um segredo espiritual poderosíssimo que há na intercessão, na oração que se faz por outro. Na oração que se faz por outras pessoas que não nós, ou as pessoas a quem amamos, ou com quem nos preocupamos. Mas notável é a oração daquele que se lembra de gente que não é sua família, que não são seus amigos, que não é gente do seu relacionamento, mas ele lembra de orar, ele lembra de interceder e apresentar essa necessidade do outro diante do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os crentes em Cristo Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 25, o apóstolo Paulo diz: irmãos, orai por nós. Intercedam a Deus em suas orações por nós. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11, Paulo não só pede oração por ele, mas ele também intercede. Ele diz também: não cessamos de orar por vós. O Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 5,44, orai pelos que vos perseguem. A oração notável é a oração feita por gente que ora por quem o persegue, por quem o odeia, por quem não gosta dele, por quem não o ajudou, por quem não estendeu a mão para ele. Ainda assim, essa pessoa ora a Deus. E onde está a grandeza da oração de intercessão, irmãos? É que quando nós oramos pelos outros, Deus supre necessidades que nós sequer expomos diante dele. Deus nos abençoa, Deus nos supre, Deus nos fortalece, Deus nos galardoa quando nós lembramos de orar pelos outros. E a oração de quem lembra dos outros é uma oração notável. 9º lugar, notável é a oração de quem clama por sabedoria e entendimento espiritual. Quem tem uma vida de oração será sábio, porque vive na presença daquele que é a fonte de toda a sabedoria, daquele que conhece todas as coisas. E foi em oração que Salomão pediu a Deus uma sabedoria que ia além e para além da sabedoria humana, que a Bíblia diz que é animal e muitas vezes é diabólica. E nós temos que clamar a Deus. A nossa oração será notável quando o conteúdo dessa oração for pedir sabedoria a Deus. Entendimento espiritual. Salmo 119, verso 18, desvenda. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É a oração, abertura de olhos, para enxergar a sabedoria descrita na palavra, sabedoria para a vida, para os relacionamentos.
Em Provérbios 2, verso 3 a 5, a Bíblia diz: e se clamares por inteligência, isso é oração, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento ou conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso independe de idade, isso independe de vivência, de tempo de vida. Depende do tempo de vida com Deus. Depende do relacionamento com Deus. Depende da vida de oração na presença de Deus. Efésios 1, verso 18 e 19, e eu encerro com este versículo: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Seremos tão mais sábios quanto mais buscarmos a Deus em oração. Ore a Deus: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, põe guardas à minha boca, Senhor, como o salmista orou. Senhor, me ajude a ter sabedoria para falar, sabedoria para me relacionar com as pessoas, sabedoria na hora das decisões, sabedoria para não ser impulsivo e se precipitar. Meu Deus, me ajuda. Esse tipo de oração, meu querido, é uma oração notável. Quantas circunstâncias difíceis nós criamos, quantos problemas nós geramos por não saber a hora de falar, o jeito de falar, por uma decisão equivocada, por uma precipitação. Quanta coisa nós evitamos de ruim para a nossa vida quando nós buscamos a Deus em oração, pedindo a Ele constantemente sabedoria e entendimento espiritual. Bem, orações notáveis, elas não se resumem ao registro bíblico. Orações notáveis não se resume ao registro da história da fé cristã no mundo, de homens e mulheres que eram gente de oração, mas esse século, esse tempo precisa, carece de crentes que façam orações notáveis. E que você e eu sejamos esses crentes, meu querido. Gente que confia no Senhor e por isso dobra os joelhos e procura expressar essas características, essas marcas no conteúdo da sua oração. Como disse, muito mais do que palavras. Não, mas é uma motivação da mente, do coração, quebrantado diante do Senhor. E a estes, o nosso Deus Todo-Poderoso tem todo o prazer em ouvir. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar.